Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e vamos então dar continuidade ao curso de metodologia científica e nessa segunda aula do curso eu vou falar sobre a montagem da introdução de um projeto de pesquisa. Antes de começar, só relembrar que eu estou tendo como foco aqui um projeto de pesquisa, mas que essas ideias elas podem ser utilizadas e podem ser adaptadas conforme a necessidade de cada um de vocês. Então, dito isso, vamos lá. O que é então, ou o que precisa ter na introdução de um projeto de pesquisa? Primeira coisa a lembrar que um projeto de pesquisa, ele não é um texto qualquer. Ou seja, a redação de um projeto de pesquisa ou de um trabalho acadêmico, se for o caso depois, ele não é a mesma coisa que redigir um outro texto que muita gente está acostumada a fazer. Eu não vou redigir um projeto de pesquisa, eu não vou redigir um trabalho acadêmico com o mesmo linguajar, por exemplo, que eu redijo em um site, né? Eu não vou redigir, como eu coloquei aí, vocês podem ver de exemplos, e de novo eu volto, são exemplos aí mais da área jurídica, mas eu não vou redigir um projeto de pesquisa, não vou redigir um trabalho acadêmico com a mesma linguagem que eu uso para redigir uma peça processual, por exemplo. Eu não vou dar uma mesma fundamentação que eu uso para poder aí sustentar um recurso, por exemplo. Então, um trabalho acadêmico, a redação de um trabalho acadêmico, pressupõe a utilização de ideias concatenadas de uma maneira científica, lembrando aqueles critérios que eu falei na aula anterior, da racionalidade e da objetividade, até mesmo porque vocês vão estar sendo avaliados por alguém, né, pelo seu professor ali, pelo menos no primeiro momento, e essa pessoa, esse avaliador, ele precisa então ter essa noção, ter bem clara essa noção dessa racionalidade e dessa objetividade no decorrer do seu texto. A introdução de um projeto de pesquisa ou de um trabalho acadêmico, de um artigo científico, por exemplo, de um relatório, a introdução ela geralmente vai ser composta por 3 elementos. Quais sejam eles? A apresentação do tema, em primeiro lugar, a delimitação do tema e o problema de pesquisa. Esses elementos, e a primeira coisa que vocês devem ter já, logo de cara, bem claro, esses elementos eles vão ser sempre apresentados na forma de um texto. Ou seja, vocês eventualmente vão ver manuais de metodologia científica que colocam assim, tema, uma frase só. Delimitação do tema, 1, 2 frases. Problema, uma frase e ponto final. Dá para fazer assim? Dá. Inclusive, aqui nos slides, que eu repito, né, os slides, não se esqueçam aí de baixar os slides, o link está aqui na descrição do vídeo. Nos slides, inclusive, eu estou fazendo assim. Agora, eu estou fazendo assim por uma questão aqui didática, ou seja, não dá para eu redigir aqui, colocar aqui nos slides um texto gigante para que vocês possam acompanhar aí, não é esse o objetivo. Então, apenas por uma questão didática, eu estou colocando aqui nos meus vídeos na forma de uma frase. Mas isso não é o ideal que se faça. E não é o ideal que se faça por quê? Por 2 motivos principais. O primeiro deles, como eu vou mostrar daqui a pouco, é que quando vocês colocam só na forma de um tópico, ou na forma de uma frase, eventualmente aquilo ali não vai ficar claro para quem está lendo o seu trabalho. Então, se for o caso de você apresentar o projeto de uma maneira obrigatória, como eu disse lá na primeira aula, ou se eventualmente, eu repito, né, que esses passos aqui da introdução, eles podem ser utilizados para que você redija o próprio trabalho em si, o seu trabalho acadêmico. Então, você, num trabalho, num relatório, num artigo científico, você também vai colocar logo na sua introdução qual é o seu tema, qual é a delimitação do seu tema e qual é o seu problema de pesquisa. Então, isso aqui é ideal que se coloque na forma de um texto. Repito, primeiro porque quem está avaliando, eventualmente lendo só uma frase, pode não compreender muito bem o que você quer fazer, né? Ou seja, a respeito do que você quer falar, o que você quer pesquisar. Então, esse seria um primeiro motivo. E o segundo motivo diz respeito ao fato de que, quando você faz na forma de um texto, você já pode aproveitar aquilo no futuro. Lembrem-se, ao final da primeira aula, que eu coloquei que aquela estrutura do trabalho. E eu disse que vocês, seguindo aqui o meu curso de metodologia, vocês já vão ter aí aqueles aspectos pré-textuais, mas também já a introdução do seu trabalho final pronto, se for o caso de você fazer aqui um TCC, por exemplo. Então, ou um TCC de graduação, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, por exemplo.
Então, vocês seguindo esses passos que eu estou colocando aqui no meu curso, vocês vão já ter a introdução pronta. Coisa que vocês não terão se vocês decidirem fazer apenas por tópicos. Então, já logo de cara, eu deixo aqui a sugestão para que vocês façam sempre na forma de um texto, pela questão da clareza, ou seja, quem estiver lendo, né, precisa ter claro, e quando você redige um texto, você tem a possibilidade de deixar tudo claro para o seu leitor sobre o que você está falando, por um lado, e segundo, porque assim você já economiza tempo. Quer dizer, se você vai fazer isso daqui e vai precisar desenvolver isso daqui, já começa desenvolvendo logo desde a montagem aí do seu projeto, desde o início da sua introdução.